A chuva batia contra os vidros do apartamento como se o céu estivesse tentando invadir aquele espaço sagrado de dor. Clara Montenegro não se mexia havia exatamente 187 minutos. Ela contava cada um, como se o tempo pudesse retroceder se concentrasse o suficiente. Seus dedos finos, agora marcados por picadas de agulhas de hormônios, tremiam sobre o papel que mudaria seu destino. O laudo médico, carimbado com o símbolo dourado da clínica Fertilis, trazia 3 palavras que ecoavam em sua mente como um eco em uma catedral vazia. Útero hipoplásico grau 4. O relógio de parede, aquele presente de casamento da sogra que nunca a aceitara, marcava 17h23 quando o som do elevador chegou ao hall. Seu coração acelerou de forma quase dolorosa. Ele estava adiantado. Ricardo nunca chegava antes das 18 horas. A mão de Clara voou instintivamente para o colo, como se pudesse proteger o ventre vazio que a traíra. Os passos no corredor eram diferentes, mais rápidos, mais pesados. Ela conhecia cada nuance da caminhada do marido, cada variação. Esses passos diziam tudo antes mesmo que a porta se abrisse com violência, fazendo tremer os quadros na parede. Ricardo Montenegro entrava como um furacão, seu terno Armani manchado pela chuva, os olhos escuros queimando com uma fúria que Clara nunca vira dirigida a ela. Seu olhar caiu imediatamente sobre o papel em suas mãos. Então é verdade. Não era uma pergunta. Era uma acusação. Ele arrancou o laudo antes que ela pudesse reagir, seus dedos, sempre tão cuidadosos com documentos importantes, agora amassando as bordas como se fossem lixo. Clara assistiu, paralisada, enquanto ele lia em voz alta, dando a cada termo médico uma entonação de desprezo. Útero infantil, ele repetiu, e a palavra infantil saiu como um chicote. Depois de 8 anos, de 12 meses de tratamentos, de $70 mil em procedimentos. Seu riso ecoou pelo quarto como vidro quebrando. Meu pai teve 3 filhos. Meu avô, 5. E eu fico com isso. Seu gesto abarcou o corpo dela como se fosse um defeito de fábrica. Clara sentiu as pernas amolecerem, mas se manteve em pé. Ricardo, por favor. O Dr. Schneider mencionou a barriga de aluguel na Ucrânia. Existem opções. Você acha que vou colocar um Montenegro no ventre de alguma camponesa analfabeta? Ele cuspiu as palavras, arremessando o laudo contra a foto do avô dele, o fundador do banco. O vidro da moldura estilhaçou-se, espalhando fragmentos pelo chão de mármore. Foi quando Clara viu. No closet, malas abertas. Seu coração parou. Você não pode fazer isso, sussurrou, mas sua voz falhou quando ele começou a empurrar ternos para as malas como se estivessem em um incêndio. Assine os papéis até sexta. Ele nem olhou para trás. E saia do apartamento antes que eu volte de Genebra. A porta do elevador fechou-se com um tilintar suave que soou como uma sentença de morte. Clara deslizou pelo chão, seus dedos encontrando o ventre que a falhara. O que nenhum dos dois sabia, o que nem o renomado Dr. Schneider poderia imaginar, era que naquele exato momento, 3 minúsculos corações começavam a bater em seu útero infantil. Trigêmeos. A ironia final de um casamento destruído pela obsessão com herdeiros. 2 meses antes daquela tarde fatídica, a clínica Fertilis parecia mais um spa de luxo do que um centro médico. Clara lembrava-se do cheiro de lavanda que impregnava o ar, misturado com um leve odor antisséptico. Sentada na sala de espera com paredes cor de pérola, seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a revista Pais e Filhos que jamais ousara comprar abertamente. Senhora Montenegro? A enfermeira sorria com uma pena discreta nos olhos. O Dr. Schneider está pronto para recebê-la. O consultório era banhado por uma luz dourada que entrava pelos vitrais. Dr. Schneider, um homem de cabelos prateados e mãos surpreendentemente quentes, estudava os exames com uma expressão que Clara já conhecia. Aquela mistura de curiosidade científica e pena humana. Clara, ele começou, removendo os óculos, os novos exames confirmam o que suspeitávamos. Seu útero tem menos de 5 centímetros, o que classificamos como hipoplasia grau 4. Ele apontou para as imagens de ultrassom. As paredes são demasiado finas para sustentar uma gestação. O mundo inclinou-se levemente. Não há nenhum procedimento. Nenhuma esperança.
Schneider hesitou. Existem casos raros de gravidez espontânea mesmo em condições como a sua. Mas seu olhar dizia tudo. Eram possibilidades menores que ganhar na loteria. Foi naquela noite, enquanto Ricardo dormia virado de costas, que Clara notou o primeiro sinal. Uma pontada aguda no baixo ventre, diferente de qualquer cólica menstrual. Ela engoliu em seco, atribuindo ao estresse. Na cozinha, enquanto preparava o café da manhã de Ricardo, como fazia religiosamente às 6h15, a empregada Maricota observava sua senhora com olhos que viam demais. Senhora está pálida hoje, comentou a velha empregada, cujas mãos calejadas serviam a família Montenegro há 30 anos. É só cansaço, Mari. Clara forçou um sorriso enquanto a náusea subia por sua garganta. Maricota não disse nada, mas naquela tarde, quando encontrou Clara vomitando no banheiro social, seus olhos escuros brilharam com um conhecimento ancestral. A senhora comeu algo estragado? Clara limpou a boca, envergonhada. Deve ser nervoso, a consulta hoje. Mas Maricota já estava abrindo a gaveta de remédios, suas mãos tirando um pacote de chá de gengibre como se soubesse exatamente o que procurava. Minha avó dizia que o corpo fala quando a boca cala. O banheiro da suíte parecia ter encolhido naquela madrugada. Clara trancara a porta 3 vezes, uma para cada teste de farmácia alinhado na bancada de mármore. Seus olhos ardiam de tanto fixar nas pequenas janelinhas, esperando que o resultado mudasse por milagre. Mas não mudará. 3 testes. 3 cruzes vermelhas gritando a verdade que seu útero infantil teimava em contradizer. Positivo. O relógio marcava 3h17 da manhã quando seus joelhos finalmente cederam, batendo no chão gelado. Seus dedos tremulos traçaram círculos sobre o ventre ainda plano. Como? Sussurrou para o silêncio. O médico dissera ser impossível. Ricardo dissera que ela era estéril. O mundo todo jurara que seu corpo era um deserto. E agora havia vida. Uma batida suave na porta a fez saltar. Senhora! A voz rouca de Maricota vinha acompanhada do cheiro de canela que sempre a seguia. Trouxe chá. Clara escondeu os testes às pressas na caixa de absorventes, mas não antes que os olhos experientes da empregada captassem a cena. Quando abriu a porta, encontrou Maricota segurando não apenas uma xícara, mas um pequeno saco de ervas amarrado com fita vermelha. Minha bisavó era parteira na roça, disse a velha empregada, colocando o chá na pia sem cerimônia. Conhecia os segredos dos corpos melhor que os doutores de cidade. Seus dedos nodosos abriram o saco, revelando folhas secas com um aroma amadeirado. Erva de Santa Maria. Pra enjoo. Clara sentiu as lágrimas queimarem novamente. Mari, eu. Não precisa dizer nada, sinhazinha. A empregada a envolveu num abraço que cheirava a farinha de trigo e sabão de cocô. Essas coisas da vida a gente esconde com a boca, mas o corpo sempre entrega. Enquanto o sol nascia sobre São Paulo, Ricardo Montenegro desembarcava em Genebra, onde um envelope com os papéis do divórcio já o aguardava no hotel. Seus dedos batiam uma melodia impaciente na mesa do lobby enquanto lia o documento pela 3ª vez. Algo na caligrafia de Clara, normalmente tão perfeita, estava trêmulo, como se ela tivesse assinado chorando. Problemas, Sr. Montenegro? O gerente do hotel inclinou-se com solicitude. Ricardo fechou o envelope com um golpe seco. Nada que dinheiro não resolva. Do outro lado do oceano, Clara sentiu uma dor aguda no baixo ventre, seguida por uma onda de náusea que a fez correr para o vaso. Quando ergueu o rosto, seu reflexo no espelho a surpreendeu. Havia cor em suas faces pela primeira vez em meses. Maricota apareceu na porta como um anjo da guarda, uma toalha úmida nas mãos. Na minha terra dizem que enjoos fortes são sinal de bênção multiplicada. Clara não entenderá na hora. Só semanas depois, no ultrassom clandestino que Maricota arranjara com uma amiga técnica, é que as 3 pequenas bolhas apareceram na tela. A técnica prendeu a respiração. Senhora Montenegro, são 3. 3 batimentos cardíacos. 3 futuros. 3 ironias perfeitas. O vento de inverno assobiava nas frestas da pequena casa alugada no bairro do Cambuci, onde Clara agora vivia com o que restara de seu casamento. 3 malas de roupas,
um álbum de fotos censurado e um segredo que crescia cada dia dentro dela. O apartamento na Paulista, os jantares de gala, as joias no cofre. Tudo isso pertencia a outra vida. Agora seu mundo se resumia a esta sala com papel de parede descascando e os 3 pequenos corações que batiam em seu ventre. Maricota apareceu na porta às 5 horas da manhã. Como fazia toda quinta-feira antes de ir trabalhar na mansão dos Montenegro. Trazia sempre um embrulho de pano com pães caseiros, frutas, escondido no fundo, algum remédio natural para as náuseas. Trouxe algo diferente hoje, murmurou, tirando da bolsa um envelope amarelado. Minha filha é técnica de ultrassom no Sírio-Libanês. Marcamos para hoje, 14 horas. Clara sentiu as pernas tremerem. Mas se alguém me ver, se Ricardo descobrir. Já está arranjado, sinhazinha. Nome falso, sala particular. Os dedos calejados de Maricota apertaram os dela. Precisamos saber se estão bem. Os 3. Naquela tarde, deitada na maca gelada do hospital, Clara assistiu ao milagre se desenrolar na tela. A técnica, uma mulher jovem com olhos bondosos, moveu o transdutor com cuidado. Aqui está o primeiro, disse, apontando para uma pequena forma borrada. Menino. Um clique no teclado. O segundo, outro menino. Mais um clique. E o terceiro? Seus dedos pararam. Menina. Uma princesinha. Clara não conseguiu conter o soluço que explodiu em seu peito. Ricardo sempre quisera um herdeiro, e ela lhe dava 2, mais uma filha que ele jamais conheceria. Enquanto isso, no escritório de advocacia mais caro de São Paulo, Ricardo assinava os últimos papéis do divórcio com uma caneta Montblanc que custará mais que o carro de Clara. Seu advogado, um homem de ternos impecáveis e sorriso afiado, escutava atento. E a cláusula de confidencialidade está aqui, apontou. A senhora Montenegro não poderá mencionar o divórcio ou as circunstâncias em nenhuma mídia ou rede social. Ricardo nem olhou. Ela não tem coragem. Sem família, sem recursos, vai desaparecer quietamente. Naquele exato momento, no ultrassom, a pequena menina, a terceira dos trigêmeos, deu um chute forte, como se ouvisse as palavras do pai. Clara sentiu a dor aguda e sorriu através das lágrimas. Ela é forte, riu a técnica. Vai dar trabalho. Maricota, observando da cadeira no canto, fez o sinal da cruz. Sangue de Montenegro. Nasce brigão. O parto aconteceu numa clínica discreta em Mairiporã, longe dos olhos da alta sociedade paulistana. Foram 17 horas de trabalho de parto, 3 epidurais que falharam parcialmente, e no final, num quarto sem janelas enquanto a cidade comemorava o Réveillon, 3 gritos que rasgaram o silêncio. Lucas veio primeiro, com os punhos cerrados e um berro que fez a enfermeira rir. Pedro seguiu, mais quieto, seus olhos escuros já observadores. E Maria Clara, nome que homenageava a mãe e a avó que nunca a conheceria, chegou por último, com um suspiro suave que pareceu um alívio. Maricota, a única testemunha presente, cortou os 3 cordões umbilicais com mãos que não tremiam. Nascidos para vencer, declarou, envolvendo cada bebê nos cobertores que tricotara nas madrugadas. Enquanto os fogos de artifício explodiam sobre São Paulo, anunciando um novo ano, Clara segurou os 3 filhos contra o peito e fez um juramento silencioso. Eles saberiam sobre o pai um dia, mas nunca sobre o abandono. Nunca sobre o diagnóstico errado. Nunca sobre o amor que se transformará em rejeição. Do outro lado da cidade, em seu apartamento vazio na Faria Lima, Ricardo Montenegro acordou com um sobressalto às 3h17 da manhã. Seu peito latejava com uma dor aguda e inexplicável. No mesmo instante, no berçário da clínica de Mairiporã, Maria Clara abriu os olhos pela primeira vez. Eram idênticos aos do pai que nunca conheceria. O relógio de parede da clínica marcava a mesma hora exata em que, 9 meses antes, Ricardo deixará o apartamento pela última vez. O ciclo se fechava. Uma nova história começava. O sol da manhã filtrou-se pelas persianas automáticas do apartamento triplex no Jardim Europa, acordando Ricardo Montenegro com a mesma precisão com que seu alarme Patek Philippe disparava às 6h45. 15 anos haviam se passado desde aquela noite no apartamento da Paulista, mas o vazio no peito permanecia, agora envolto em camadas de sucesso financeiro e solidão requintada.
Seus dedos tamborilaram no lençol de algodão egípcio enquanto o café expresso chegava automaticamente pela máquina de R$ 25.000 instalada em sua suíte. O apartamento cheirava a produto de limpeza importado e a um leve mofo que nenhum funcionário conseguia eliminar. Ironia cruel para um homem que controlava um império de R$ 3 bilhões. Senhor Montenegro. A voz suave de Marcos, seu assistente pessoal, ecoou pelo interfone. O carro está pronto para a reunião das 8 horas no Banco Bamerindus. E a advogada do caso Petronics ligou para confirmar. Cancelar. A resposta saiu antes que ele pensasse. Diga que estou indisposto. Do outro lado da cidade, em um apartamento de 2 quartos no Brooklyn, Laura ajustava a gravata de Lucas enquanto Pedro revisava a pasta com documentos pela terceira vez. Maria Clara, a caçula, observava tudo de seu canto favorito no sofá. Seus olhos, tão parecidos com os do pai que nunca conhecera, brilhando com uma mistura de medo e determinação. Vocês têm certeza que querem fazer isso hoje? Laura perguntou, suas mãos tremendo levemente ao alisar a gola da blusa de Lucas. Ainda podemos adiar. Não. Pedro fechou a pasta com um estalo. 15 anos é tempo suficiente. Ele precisa nos olhar na cara e saber o que perdeu. O táxi que os levou até a mansão dos Montenegro em Campos do Jordão era velho e cheirava a desinfetante barato. Um contraste gritante com o destino final. Maria Clara observou pela janela enquanto as cercas eletrificadas e os jardins impecáveis surgiam no horizonte, seus dedos entrelaçando-se involuntariamente com os de Laura. Respira, sussurrou Laura, embora seu próprio pulso batesse acelerado. Lembrem-se do que combinamos. Nada de emoções. Só fatos. O segurança na portaria franziu a testa ao ver os 3 adolescentes desembarcarem do táxi simples. Entrada pela serviço é na lateral, disse automaticamente, antes que Pedro estendesse o envelope com os exames de DNA. Digam ao Sr. Montenegro que seus filhos estão aqui, e que trouxemos presente de aniversário. Enquanto isso, no quarto andar da mansão, Ricardo vestia um hobby de seda quando o interfone tocou. A voz perturbada do segurança veio entre cortes. Senhor, há 3 jovens aqui que, bem, eles afirmam ser. O vidro de bourbon escorregou de suas mãos, estilhaçando-se no chão de mármore travertino. Através do monitor de segurança, 3 rostos olhavam fixamente para a câmera. E era como se o espelho do tempo tivesse se quebrado, refletindo sua própria juventude 3 vezes. O portão principal da mansão abriu-se com um rangido metálico que ecoou pelos jardins impecáveis. Ricardo observava pelo monitor do escritório, seus dedos congelados sobre o controle de segurança. Os 3 jovens avançavam pela alameda central, suas silhuetas cada vez mais nítidas. E cada detalhe era uma facada no peito. O mais alto, Lucas, ele saberia depois. Carregava os ombros exatamente como ele na juventude, aquela postura ligeiramente curvada que sua mãe sempre criticara. O do meio, Pedro, tinha suas mãos, largas, com os nós dos dedos proeminentes. E a menina? Deus, a menina, Maria Clara, era fotocópia de sua irmã caçula, morta em um acidente aos 17 anos. Senhor Montenegro? O segurança hesitou na porta. Quer que eu deixe-os entrar? Sua voz soou estranha até para si mesmo. A biblioteca da mansão nunca parecerá tão pequena. Ricardo permaneceu de pé diante da lareira apagada, suas costas eretas como se ainda pudesse controlar a situação. Os 3 jovens pararam na entrada, formando uma frente unida. Foi a menina quem quebrou o silêncio. Você é menor do que eu imaginava, disse Maria Clara, seus olhos escaneando o ambiente com uma curiosidade que disfarçava mal o tremor nas mãos. Laura, que permanecerá na entrada, avançou com uma pasta marrom. Antes que comecem as acusações, aqui estão os exames de DNA. E, isso. Ela colocou sobre a mesa de jacarandá um envelope amarelado, endereçado naquela caligrafia que Ricardo reconheceria em qualquer lugar. Clara. Ele não tocou nos documentos. Seus olhos fixaram-se nos rostos dos jovens, procurando por, o que exatamente? Traços dela? De si mesmo. De tudo que jogará fora. Por que agora? Sua voz saiu áspera. 15 anos se passaram. O que querem? Foi Pedro quem respondeu, abrindo a pasta com movimentos precisos. Não queremos seu dinheiro,
se é o que está pensando. Ele espalhou documentos sobre a mesa, diplomas escolares, medalhas acadêmicas, fotos. Mamãe nos criou sozinha. Morávamos em 2 quartos no Tatuapé até 2 anos atrás, quando ela... O nó na garganta do rapaz foi mais revelador que qualquer palavra. Lucas completou, seu tom carregado de uma raiva contida. Quando o câncer levou ela. No mesmo mês em que você apareceu na capa da Forbes comemorando seu 3º bilhão. Ricardo sentiu as pernas amolecerem. Seus olhos caíram sobre uma foto na mesa. Clara, visivelmente doente mas sorridente, abraçando os 3 numa varanda minúscula. Ela estava irreconhecível. E ao mesmo tempo, era exatamente a mesma mulher que ele abandonara. Maria Clara aproximou-se então, seus passos leves ecoando no assoalho. Quando estendeu a mão, Ricardo viu o que ela segurava. Seu próprio relógio de bolso de formatura, aquele que sumira na semana do divórcio. Ela nos contou tudo sobre você, sussurrou a garota. Até o último dia. Disse que guardamos o melhor de vocês 2. Foi quando o envelope na mesa pareceu pulsar. A carta que Clara escrevera no leito de morte. Ricardo sabia, com uma certeza visceral, que ao abri-la, nada mais seria como antes. O envelope amarelado repousava sobre a mesa de jacarandá como uma bomba-relógio. Ricardo estendeu a mão, notando como seus dedos, sempre tão firmes em reuniões bilionárias, tremiam ao tocar no papel. A caligrafia de Clara saltou aos seus olhos, aquela letra elegante que ele não via em 15 anos, mas que reconheceu instantaneamente como se o tempo não tivesse passado. Querido Ricardo, começava a carta, e só essas 2 palavras foram suficientes para fazer seu estômago embrulhar. A data no cabeçalho, uma semana antes do Natal passado, coincidia exatamente com o dia em que, em um evento de caridade, ele brindara com champanhe francês enquanto uma dor aguda no peito fizera pensar, por um breve momento, que talvez fosse seu fim. Se estás lendo esta carta, é porque nossos filhos finalmente cumpriram minha última vontade. Sim, nossos filhos. 3 deles. A maior ironia é que descobri a gravidez exatamente 7 dias depois que deixaste o apartamento na Paulista. Ricardo precisou se apoiar na cadeira. O mundo girava em câmera lenta enquanto lia sobre como Clara, ao voltar para o médico para uma última consulta pós-divórcio, descobriram o impossível. 3 pequenos corações batendo onde deveria haver apenas vazio. O diagnóstico original estava errado. Seu útero era pequeno, sim, mas não incapaz. Os médicos chamaram de milagre. Eu apenas chorei. Chorei por tudo que tínhamos perdido, por tudo que você estava perdendo sem saber. Pensei em te procurar 1000 vezes, mas então lembrava da forma como olhaste para mim naquela última noite, como se eu fosse um objeto defeituoso que você precisava descartar. Maria Clara observava cada microexpressão no rosto do pai, estudando a forma como seus olhos se enchiam d'água sem que uma única lágrima caísse. Ela conhecia cada palavra daquela carta. Havia lido tantas vezes que o papel estava desgastado nas dobras. Quando Ricardo chegou a uma parte específica, ela viu seus lábios se moverem silenciosamente. Maria Clara carrega seu nome no meio, mas tem meu temperamento. Lucas herdou sua teimosia e Pedro, sua inteligência aguçada. Todos os 3 têm seus olhos, Ricardo. Mas graças a Deus, tem meu coração. Foi então que Pedro, até então o mais silencioso, avançou com o envelope menor dentro da pasta. Isso veio junto, disse secamente. Era um relatório médico recente, o diagnóstico de Ricardo de 6 meses atrás que ele mantivera em segredo até de seus sócios mais próximos. Cardiomiopatia hipertrófica. Prognóstico reservado. Como? Ricardo mal conseguia articular as palavras. Maricota, respondeu Lucas, seus punhos cerrados. A empregada que você demitiu quando achou que ela estava roubando suas garrafas de vinho. Ela nunca parou de nos ajudar. Foi ela quem nos contou sobre sua condição. A revelação atingiu Ricardo como um soco no estômago. Maricota, a velha empregada que sempre olhara para ele com aquela expressão estranha, como se soubesse algo que ele mesmo ignorava. Ela fora o elo secreto o tempo todo, a ponte entre os 2 mundos que ele criará. Maria Clara então tocou o pequeno colar que usava, um pingente simples que Ricardo não notara antes. Quando ela o abriu, revelou uma minúscula foto de Clara sorrindo, com os 3 bebês no colo.
A data no verso, 25 de dezembro de 2004, o primeiro Natal deles. O mesmo dia em que ele jantara sozinho no hotel mais caro de Paris. Ela nunca nos deixou odiar você, sussurrou Maria Clara. Disse que o amor não pode ser condicional, mas também nos ensinou que algumas cicatrizes nunca fecham. Foi quando Ricardo, pela primeira vez em 15 anos, permitiu que as lágrimas caíssem livremente. Elas molharam a carta, fazendo a tinta azul escorrer levemente, como se Clara finalmente consegue alcançá-lo através do tempo e do espaço. O vento noturno assobiava nas janelas da biblioteca, onde a carta de Clara ainda tremulava levemente sobre a mesa, como se recusasse a ser esquecida. Ricardo fitava os 3 jovens à sua frente, seus filhos, com uma mistura de terror e fascínio. 15 anos. 15 malditos anos em que poderia tê-los conhecido, amado, criado. Maria Clara foi a primeira a quebrar o silêncio pesado. Seus dedos brincavam nervosamente com o colar enquanto ela trocava olhares significativos com os irmãos. Há mais uma coisa que você precisa saber, disse, sua voz suave mas firme. Algo que mamãe nos fez prometer contar pessoalmente. Ela desabotoou cuidadosamente o colarinho da blusa, revelando uma cicatriz linear que ia da base do pescoço até o início do tórax. Ricardo reconheceu o padrão imediatamente. Era idêntico à cicatriz que ele próprio carregava, resultado da cirurgia cardíaca aos 22 anos. Cardiomiopatia hipertrófica, ela confirmou, respondendo à pergunta não verbalizada. Diagnosticada aos 13 anos. Herdada diretamente de você. O chão pareceu se abrir sob os pés de Ricardo. Sua mente retrocedeu instantaneamente para o diagnóstico que receberá 6 meses atrás. A mesma condição genética que matara seu pai aos 53 anos. E agora sua filha. Sua pequena Maria Clara. Os meninos estão livres, ela continuou rapidamente, como se lesse seus pensamentos. Mas bem, parece que ganhei o prêmio genético da família Montenegro. Seu sorriso era triste, mas sem rancor. Lucas avançou, seu rosto endurecido. Ela precisa de uma cirurgia. A mesma que você se recusou a fazer ano passado porque não tinha tempo para convalescença. O tom era acusatório, mas também carregado de um pedido não dito. Ricardo olhou para a filha, tão pequena, tão corajosa, e viu nela todos os erros que cometera, todas as escolhas egoístas, todo o tempo perdido. Seus olhos pularam para a foto na mesa. Clara sorrindo com os bebês no colo. Quantas noites ela passará acordada com Maria Clara doente? Quantas consultas médicas enfrentará sozinha? Sua voz quebrou. Não sabia. Exatamente. Pedro cruzou os braços. Mas sabe agora. Foi então que Maria Clara fez algo inesperado. Avançou e pegou a mão do pai. A primeira vez que o tocavam desde que chegará. Sua pele estava surpreendentemente quente, viva. Mamãe disse que você era bom em consertar coisas. Só precisava aprender a consertar pessoas. A analogia atingiu Ricardo como um raio. Aos 25 anos, antes de herdar o império do pai, ele sonhara em ser engenheiro biomédico. Clara era a única pessoa que lembrava desse detalhe esquecido de sua juventude. Laura, que observava tudo em silêncio desde o início, finalmente se aproximou. Eles têm aula amanhã às 7. Precisamos decidir agora se voltamos para São Paulo ou, hesitou, se ficamos. A palavra ficou suspensa no ar como um fio de esperança. Ricardo olhou para cada rosto à sua volta, Lucas com seu queixo teimoso, Pedro com a inteligência aguçada nos olhos, Maria Clara com sua coragem silenciosa. E de repente, a decisão foi a mais fácil de sua vida. Fiquem, ele disse, e depois, mais firme, por favor, fiquem. Enquanto os trigêmeos trocavam olhares surpresos, Ricardo pegou o telefone e discou um número conhecido. Marcos. Cancele todos meus compromissos pelos próximos 3 meses. E encontre o melhor cardiologista pediátrico do mundo. Não é para mim. Maria Clara soltou uma risadinha abafada ao ouvir a conversa, e foi esse som, tão inesperado, tão vivo, que finalmente quebrou o gelo. Lucas rolou os olhos, mas Ricardo viu o canto de sua boca tremer em um quase sorriso. Pedro apenas assentiu, como se sempre soubesse que chegaria a esse desfecho.
Naquele momento, uma rajada de vento mais forte abriu as cortinas da biblioteca, revelando o jardim iluminado pela lua. E por um instante que durou menos que um piscar de olhos, Ricardo jurou ter visto uma figura feminina de vestido claro entre as roseiras. Um sorriso tranquilo, um aceno de despedida. Quando piscou, não havia nada além das flores balançando suavemente. Mas Maria Clara também olhava para o jardim, e seu suspiro sussurrado carregava uma única palavra que ninguém mais ouviu: mamãe. O relógio da biblioteca bateu meia-noite quando Ricardo finalmente se permitiu acreditar que, talvez, nem tudo estivesse perdido. Que mesmo após 15 anos de erros, ainda houvesse tempo para recomeçar. E que Clara, do além, parecia ter finalmente concedido seu perdão. A manhã seguinte amanheceu com um sol dourado que parecia zombar da tempestade emocional da noite anterior. Ricardo acordou às 5h17, antes do alarme, com uma dor no peito que não tinha relação com sua condição cardíaca. A casa estava estranhamente viva. Desde as 6h, o som de passos rápidos e vozes baixas ecoava pelo corredor principal. Seus filhos. A palavra ainda soava estranha em seus pensamentos. Desceu as escadas principais com movimentos hesitantes, parando no último degrau para observar a cena na cozinha. Maria Clara, de pijama de coelhinho que parecia ridiculamente infantil para uma garota de 15 anos, mexia uma panela de chocolate quente com concentração cirúrgica. Lucas devorava uma pilha de torradas com voracidade típica de adolescente, enquanto Pedro, já vestido para a escola, lia algo no celular com a testa franzida, exatamente como Ricardo fazia todas as manhãs. Bom dia! Sua voz saiu mais áspera do que pretendia. Os 3 jovens se viraram simultaneamente, criando um efeito espelhado que fez seu estômago embrulhar. Maria Clara foi a primeira a reagir. Tem chocolate quente. Fazia para os meninos todas as manhãs de inverno. Ela não precisou dizer quem ela era. Acho que coloquei muito canela. Ricardo aceitou a xícara que ela ofereceu, seus dedos encontrando os dela por um instante. O calor do líquido queimou sua língua, mas ele não reclamou. Era exatamente como Clara fazia, sempre canela demais. Como ela saberia? O carro está pronto para 7h, anunciou, mudando abruptamente de assunto. Marcos vai levá-los à escola e buscar à tarde. Tenho uma consulta marcada para Maria Clara com o Dr. Levin às 15h. Pedro ergueu uma sobrancelha. O chefe de cardiologia do Sírio? Como conseguiu o horário tão rápido? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Dinheiro. Muito dinheiro. A mesma coisa que os separara agora os unia de forma grotesca. No caminho para a escola, sentado no banco dianteiro da Range Rover preta, Ricardo observou pelo espelho retrovisor os 3 rostos que já começava a reconhecer como partes de si mesmo. Maria Clara fitava a janela com um ar pensativo, enquanto Lucas e Pedro trocavam olhares significativos. Havia uma conspiração no ar, ele podia sentir. Pare no próximo quarteirão. Pedro pediu subitamente quando avistaram o portão da escola. Entramos sozinhos daqui. Ricardo começou a protestar, mas Maria Clara tocou seu ombro levemente. É melhor assim. O colégio não sabe que, bem, você sabe. Ele sabia. 15 anos de ausência não se apagavam com uma noite de revelações. Assistiu os 3 desaparecerem entre a multidão de uniformes azuis, notando como Lucas protegia instintivamente a irmã do empurra-empurra matinal. Algumas coisas, aparentemente, eram mais fortes que a criação. Foi então que viu a placa na entrada do colégio. Competição anual de engenharia, Prêmio Clara Montenegro. Seu coração parou por uma batida. Como? Por quê? A resposta veio na forma de uma voz idosa e inconfundível atrás dele. Ela doava parte do salário todo ano. Disse que era para incentivar os que pensam diferente. Maricota. A velha empregada estava mais curvada, seu rosto marcado por rugas profundas, mas os olhos ainda tinham a mesma sagacidade. Segurava uma sacola de pão francês ainda quente. Demorou, seu Ricardo. Ela disse simplesmente, como se comentasse o tempo. Mas melhor tarde que nunca. O consultório do Dr. Levin exalava um aroma de antisséptico e café fresco que deveria ser reconfortante, mas só aumentava a tensão no peito de Ricardo. Maria Clara sentava-se na maca de exame, seus pés balançando nervosamente,
enquanto o renomado cardiologista analisava os exames prévios com uma expressão impenetrável. Bem, senhorita Montenegro, Levin começou, ajustando os óculos. Sua condição é séria, mas não desesperadora. O grau de obstrução está em 60%, o que justifica a cirurgia, mas... Ricardo não ouviu o resto. Os números giravam em sua mente como uma sentença. 60%. O mesmo percentual que seu pai tinha antes do infarto fatal. Suas mãos suavam frio ao lado do corpo, os nós dos dedos brancos de tanto pressionar a cadeira. Maria Clara, no entanto, apenas assentiu, como se já soubesse de tudo. Quanto tempo de recuperação? Ela perguntou com uma maturidade que partiu o coração de Ricardo. 3 meses sem esforço físico. 1 mês internada. Levin olhou para Ricardo. O procedimento é delicado, mas temos 92% de sucesso em casos como o dela. Ricardo engoliu seco. Faça o que for necessário. Custe o que custar. O médico hesitou. A outra questão, genética. Ele abriu uma pasta, mostrando um exame de DNA. A condição de Maria Clara é uma variação rara, ainda mais agressiva que a sua. Existe um risco de 45% de rejeição com tecido convencional. Foi então que Ricardo teve a revelação. Ele olhou para a filha, depois para suas próprias mãos. Use o meu. A voz saiu rouca. Se é genético, meu tecido cardíaco é a melhor opção. Maria Clara saltou da maca, seus olhos arregalados. Não, você já está doente. Levin interveio. Na verdade, é uma solução viável. O Sr. Montenegro tem a condição controlada, e a compatibilidade seria quase perfeita. O silêncio que se seguiu foi cortado pelo toque do celular de Ricardo. Uma mensagem de Marcos. Encontrei os registros que pediu. A senhora Montenegro fez doações mensais ao colégio por 12 anos. Assinava como Clara R. Silva. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Silva. Seu sobrenome de solteira. Ela rejeitara tudo dele, exceto os filhos. Maria Clara tocou seu braço, trazendo de volta a realidade. Pai, ela sussurrou, e foi a primeira vez que usou a palavra. Não quero que você se arrisque por mim. Ele olhou para aquela menina corajosa, sua menina, e viu Clara em cada traço. Já me arrisquei por muito menos, respondeu, os olhos úmidos. Dessa vez, é por algo que vale a pena. Enquanto saíam do consultório, Ricardo notou Pedro e Lucas esperando na sala de espera. Os garotos se levantaram imediatamente, seus rostos tensos. E aí? Lucas perguntou, tentando soar descontraído e falhando miseravelmente. Maria Clara sorriu. Vai dar tudo certo. O velho aqui vai doar um pedaço do coração. Pedro estudou Ricardo por um longo momento, então assentiu, como se finalmente concedesse algo. Tem café na máquina. Ruim, mas é de graça. Era um começo. A chuva noturna batia contra os vidros da biblioteca enquanto Ricardo, sentado na poltrona de couro que fora de seu pai, segurava com mãos trêmulas o objeto que acabará de encontrar atrás de uma fileira de livros contábeis. Um diário de capa azul desbotada, com a inicial C gravada a ouro. O cheiro de jasmim ainda impregnava as páginas, mesmo após todos esses anos. 3 de maio de 2005, li a primeira entrada, escrita naquela caligrafia redonda que ele reconheceria em qualquer lugar. Hoje os bebês completaram 4 meses. Lucas chutou tanto que derrubou o copo de leite. Pedro só dorme se eu cantar carinhoso. Maria Clara sorri para a foto do Ricardo no jornal. Não tive coragem de contar. Uma mancha de água, lágrimas, borrava parte do texto. Ricardo virou a página com cuidado religioso, como se Clara pudesse materializar-se a qualquer momento para repreendê-lo por invadir sua privacidade. 15 de junho de 2006. Maricota trouxe notícias dele hoje. Casou-se com aquela herdeira dos Almeida. Os jornais chamam de fusão bilionária. Chorei enquanto amamentava Maria Clara. Depois queimei a página do caderno social. Os bebês não merecem essa energia negativa. Uma dor aguda perfurou o peito de Ricardo. Ele lembrava daquele casamento, puramente estratégico, dissolvido em menos de 2 anos. Nunca imaginara que Clara soubesse.
Nunca imaginara que ela ainda. Seus dedos viraram páginas freneticamente agora, ávidos por mais, por qualquer traço dela. 1º de janeiro de 2010. Passei em frente à mansão hoje. Ele estava no jardim com a nova mulher. Lucas perguntou quem era o homem alto. Disse que era um ex-colega de trabalho. Maria Clara disse que ele tinha olhos tristes. Crianças veem tudo. Ricardo esfregou os olhos, secando as lágrimas que insistiam em cair. Ela esteve lá, tão perto, todos esses anos. Foi quando uma foto deslizou do diário, uma imagem desbotada de Maria Clara, com cerca de 3 anos, vestida como princesa em uma festa escolar. No verso, a letra de Clara. Seu presente de 3 anos que nunca entreguei. Ela adora morangos, igual você. O rugido que escapou de sua garganta foi algo entre um gemido e um urro. Atraiu a atenção de Marcos, que apareceu na porta com expressão alarmada. Senhor Montenegro, está tudo bem? Os jovens chegaram da escola e... Onde está Maria Clara? Ricardo interrompeu, erguendo-se tão abruptamente que o diário caiu no chão, aberto em uma página final. 7 de dezembro de 2018. O câncer voltou. Desta vez não vou vencer. Maricota prometeu cuidar deles até estarem prontos. Escrevi cartas para cada aniversário que vou perder, e uma última para ele, quando finalmente conhecer seus filhos. Espero que, nesse dia, ele lembre do homem que foi antes do dinheiro. Marcos recuou um passo ante a expressão no rosto de Ricardo. Ela está na cozinha com os irmãos, senhor. E... há uma visita. A senhora Maricota. O coração de Ricardo acelerou. Havia tantas perguntas, tanto a dizer. Mas primeiro, precisava ver sua filha. Precisava dizer a ela sobre os morangos. O hospital cheirava antisséptico e café requentado. Ricardo, vestido com a roupa cirúrgica, observava Maria Clara através do vidro da UTI pré-operatória. A garota parecia frágil demais naquela cama enorme, seus cabelos castanhos espalhados sobre o travesseiro como asas quebradas. O colar com a foto de Clara, sua última proteção, estava agora nas mãos de Ricardo, junto com o envelope que Maricota lhe entregará naquela manhã. Para quando ela for para a cirurgia. Clara deixou escrito. Ele abriu o envelope com cuidado, revelando uma folha de papel simples com apenas 3 linhas. Meu amor, se um dia você ler isso, significa que o coração do seu pai agora bate dentro de você. Cuide dele melhor que eu pude. O papel tremulou em suas mãos. 15 anos. 15 anos de raiva, de arrependimento, de perguntas não respondidas, e agora tudo se resumia a este momento, nesta sala fria de hospital, onde seu próprio tecido cardíaco seria transplantado para sua filha. Dr. Levin aproximou-se, interrompendo seus pensamentos. Senhor Montenegro, precisamos prepará-lo. A cirurgia de extração do seu tecido será em 30 minutos. Ricardo assentiu, mas não se moveu. Seus olhos estavam fixos em Maria Clara, que agora acordava e sorria fracamente para ele através do vidro. Seus lábios formaram uma palavra silenciosa. Pai. Foi quando Lucas e Pedro chegaram, trazendo consigo uma pequena caixa de madeira. Ela mandou a gente te dar isso antes, disse Lucas, seu rosto sério. Disse que você precisaria mais que ela hoje. Dentro da caixa, Ricardo encontrou 3 coisas. Uma foto de Clara grávida, sorrindo para o ultrassom. Um pequeno ursinho de pelúcia amassado, o primeiro brinquedo de Maria Clara, e uma carta. Desta vez, endereçada a ele. Ricardo, se está lendo isso, significa que finalmente cumpri minha promessa. Devolvi seus filhos. Todos os 3. Embora só um carregue literalmente seu coração. Peço apenas uma coisa. Quando olhar para Maria Clara, não veja apenas minha doença ou seu orgulho ferido. Veja a menina que adora morangos com chantilly, que canta desafinado no chuveiro e que, mesmo sem nunca te conhecer, guardou seu retrato na gaveta por todos esses anos. Ela é seu maior presente, Ricardo. E meu último ato de amor. Clara. O coração de Ricardo doía tanto que ele quase duvidou que Levin precisasse remover qualquer pedaço. Já parecia estar se desintegrando por dentro. Quando os enfermeiros vieram buscá-lo para a cirurgia, ele não resistiu, mas fez questão de parar ao lado da maca de Maria Clara, tomando sua mão pequena e fria.
Quando acordarmos, ele sussurrou: vamos comer morangos com chantilly, os melhores de São Paulo. Ela sorriu, seus olhos, os olhos dele, brilhando com lágrimas. Promete. Ricardo não respondeu com palavras. Apenas inclinou-se e beijou sua testa, como deveria ter feito todos os dias nos últimos 15 anos. Quando a equipe médica os separou, levando cada um para suas respectivas salas cirúrgicas, Ricardo jurou ter visto uma figura feminina de vestido claro no fim do corredor. Ela acenou uma última vez antes de desaparecer na luz do sol que entrava pelas janelas. E em algum lugar entre a anestesia e o sono, entre o passado e o futuro, entre a dor e a redenção, Ricardo finalmente entendeu: Clara nunca tinha ido embora. Ela estava ali, em cada batimento do coração de Maria Clara. E agora, literalmente, estaria para sempre. O primeiro pensamento de Ricardo ao despertar foi que o céu devia doer. Uma dor aguda e latejante no peito fez gemer antes mesmo de abrir os olhos. O cheiro hospitalar invadiu suas narinas antes que a visão se ajustasse ao ambiente branco e estéril da UTI. Pai! A voz era fraca, vinda de sua direita. Ricardo virou a cabeça com esforço, cada movimento uma facada, e lá estava Maria Clara, sentada em uma cadeira de rodas ao lado de sua cama, seu rosto pálido iluminado por um sorriso cansado. Uma cicatriz vermelha e recente aparecia sob o colar de seu pijama hospitalar. Você deveria estar na cama. Ricardo forçou as palavras entre respirações curtas, sua garganta seca da intubação. Maria Clara riu, um som leve que fez o monitor cardíaco de Ricardo acelerar momentaneamente. Igual você, né? Dr. Levin disse que teimosia é genética. Ela apontou para o próprio peito. O seu pedaço já está batendo direitinho aqui dentro. Só falta o meu em você se acostumar. A porta da UTI abriu-se e Lucas entrou carregando 3 copos de plástico. Ah, ótimo, acordou. Seus olhos, tão parecidos com os de Ricardo, brilharam de alívio. Trouxe aquela porcaria de gelatina que a Mari disse que é boa para recuperação. Pedro apareceu atrás dele, carregando uma pilha de revistas. E trouxe o relatório diário do Império Montenegro, disse com sarcasmo, deixando cair os relatórios financeiros trimestrais sobre o colo de Ricardo. Marcos está tendo um ataque. Disse que o mercado está em pânico com seu sumiço. Ricardo tentou se sentar e falhou miseravelmente. A dor foi como um aviso. Ele não era mais o homem invencível de antes. Parte literal de seu coração agora batia no peito de sua filha. Maria Clara pegou sua mão com cuidado. Devagar. Você perdeu um pedaço do coração, lembra? Seus olhos sérios refletiam uma sabedoria além dos anos. Literal e figurativamente. Foi então que Ricardo notou, pendurado na parede em frente à sua cama, acima dos monitores cardíacos, estava um quadro que ele nunca vira antes. Uma foto ampliada de Clara, jovem e sorridente, segurando 3 bebês enrolados em cobertores azuis e rosa. No rodapé, uma inscrição: toda jornada começa com o primeiro passo, mesmo que leve 15 anos. Maricota trouxe, explicou Lucas, seguindo seu olhar. Disse que era para você não esquecer porque está fazendo isso. Ricardo sentiu algo quente escorrer pelo seu rosto. Para sua surpresa, não tentou esconder as lágrimas na frente dos filhos. Pedro, o mais reservado dos trigêmeos, surpreendeu ao enxugar seu rosto com um lenço com a mesma delicadeza que Clara costumava ter. Ela nos contava histórias sobre você, Pedro sussurrou, como se compartilhasse um segredo. Das noites em que você ficava acordado estudando para provas, do jeito que consertou o carro do vizinho sem cobrar. Ela guardou o homem que você era, não o que você virou. O monitor cardíaco apitou com a aceleração dos batimentos de Ricardo. Antes que alguém pudesse reagir, a porta da UTI abriu-se novamente e Maricota entrou, carregando uma sacola térmica que exalava um cheiro reconfortante de canela e infância. Bem, a velha empregada disse, colocando a sacola na mesa sem cerimônia. Parece que finalmente temos uma família Montenegro de verdade. Seus olhos marejados contradiziam um tom brusco. E trouxe o remédio de vocês 2. Ela tirou da sacola 2 potes de vidro, um com morangos frescos e chantilly, outro com canjica quente. Maria Clara soltou um risinho ao ver a expressão de Ricardo. Ela sempre soube, pai. Desde o primeiro dia.
Maricota serviu a canjica em um pratinho descartável, adicionando uma generosa colher de canela por cima, exatamente como Ricardo gostava. A senhora Clara deixou tudo organizadinho. Ela disse sem olhar para cima. As cartas, as fotos, até essa receita. Seus ombros tremeram levemente. Só não deixou o mais importante. Ricardo encontrou forças para falar. O quê? Maricota finalmente ergueu os olhos, suas lágrimas escorrendo livremente agora. O perdão. Disse que isso você teria que conquistar sozinho. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som da colher de Maria Clara pegando um morango com chantilly. Ela estendeu a colher para Ricardo. Começa por aqui, disse simplesmente. E quando ele aceitou a primeira colherada, doce, azeda, perfeita, algo dentro de seu peito machucado pareceu se acalmar pela primeira vez em 15 anos. O quarto do hospital transformará-se em um quartel-general improvisado. Pastas e documentos cobriam a mesa móvel sobre as pernas de Ricardo, enquanto Maria Clara, já mais forte, folheava um caderno de capa roxa que Maricota trouxera da casa dela. Olha isso, ela murmurou, mostrando uma página para Lucas e Pedro. Mamãe mantinha registros detalhados de tudo, até das doações mensais para o orfanato Santa Teresa. Ricardo abaixou o relatório que lia, uma análise de mercado que agora parecia insignificante, e esticou o braço. Deixa eu ver. O caderno era metade diário, metade contabilidade. Clara anotava cada centavo doado, sempre no dia 15, como um ritual. Orfanatos, asilos, até um pequeno projeto de música para crianças cegas. Valores modestos, mas regulares como um batimento cardíaco. Espera aí, Pedro pegou o caderno, folheando páginas rapidamente. Isso soma quase 20 mil reais por mês. De onde ela tirava esse dinheiro? Maricota, que arrumava as flores no parapeito da janela, soltou uma risada rouca, da mesada que ele dava para ela durante o casamento. Todos viraram-se para Ricardo, que sentiu um calor subir pelo pescoço. Eu depositava uma quantia mensal na conta dela, para despesas pessoais. E ela guardava quase tudo, completou Maricota. Vivia com o mínimo, só para poder doar. Maria Clara abriu uma seção marcada com um adesivo de coração. Aqui tem mais. Ela listava cada criança ajudada. Olha, esse aqui. João Pedro, 8 anos, cirurgia de catarata paga em dezembro de 2012. E tem fotos. Uma pilha de fotografias escorregou do caderno. Crianças sorridentes, idosos com copos de leite, instrumentos musicais em salas pobres. Em nenhuma aparecia Clara. Apenas os beneficiários de sua bondade anônima. Ricardo pegou uma foto especialmente desbotada. Um menino de muletas ao lado de uma cadeira de rodas nova. No verso, a letra de Clara. Asterisco para Rafael, que vai conquistar o mundo. 15/03/2007 asterisco. A data o atingiu como um soco. Março de 2007. O mês em que ele comprará seu primeiro iate. Lucas quebrou o silêncio pesado. Tem uma conta bancária aqui atrás. Número 5874X. Alguém reconhece? Foi a vez de Ricardo se erguer na cama, ignorando a dor. Esse é o número da conta do fundo de investimentos que eu dei a ela no aniversário de casamento. Seu estômago embrulhou. Havia quase R$500 mil lá quando nos separamos. Os olhos de Maria Clara se arregalaram. E ela, doou tudo. Maricota aproximou-se com uma caixa de metal enferrujada. Não tudo. Ela colocou a caixa no colo de Ricardo. Guardou um pouco para emergências. E para isso? Dentro da caixa, envoltos em papel de seda amarelado, estavam 3 envelopes gordos e um pequeno pingente de prata em forma de coração partido ao meio. Ricardo abriu o primeiro envelope com mãos trêmulas. Ações. Ações da Montenegro Holdings. Ela comprou ações da sua própria empresa? Pedro inquiriu, confuso. Não, Ricardo engoliu seco. Eu dei essas ações a ela no nosso primeiro aniversário. Ela nunca vendeu. Seu dedo traçou o valor estimado no último extrato. 3,2 milhões de reais. Manteve tudo esses anos. Maria Clara pegou o pingente, abrindo com cuidado. Dentro, 2 fotos minúsculas. Ricardo e Clara jovens,
cada um em um lado do coração partido. Ela te amou até o fim, Maricota disse simplesmente. Mesmo depois de tudo. Mesmo quando eu a chamava de boba. Ricardo não conseguiu responder. As palavras ficaram presas na garganta junto com um nó de emoção. Foi Lucas quem quebrou o momento, pegando um documento que caíra da caixa. O que é Projeto Recomeço? Maricota corou. Isso era o plano dela caso você algum dia descobrisse sobre os trigêmeos. Ela pegou o documento, acariciando-o com afeição. Um abrigo para mães solteiras. Ela comprou um terreno em Itu ano passado. Maria Clara leu em voz baixa. Com dormitórios, creche e cursos profissionalizantes. Para que nenhuma mulher passe pelo que eu passei. O monitor cardíaco de Ricardo apitou freneticamente. Ele olhou para os filhos, seus filhos, e viu neles a resposta para todas as perguntas que nunca soube fazer. Clara não havia apenas guardado seu dinheiro. Ela guardara sua essência, seus valores, seu coração. E agora, literalmente, esse coração batia no peito de sua filha. Pedro foi o primeiro a perceber as lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto do pai. Sem cerimônia, pegou um lenço e enxugou seu rosto. Temos muito trabalho pela frente, disse, com um sorriso que era pura Clara. E pela primeira vez em 15 anos, Ricardo Montenegro sentiu que estava exatamente onde deveria estar. A mansão dos Montenegro respirava diferente naquela tarde de domingo. Ricardo, ainda com pontos no peito e movimentos lentos, parou no hall de entrada, onde a luz do entardecer pintava os mármores de dourado. 15 dias se passaram desde a cirurgia, e agora ele voltava para casa. Uma casa que já não era mais só sua. Bem-vindo ao circo, brincou Lucas, carregando as malas hospitalares com a energia típica de seus 17 anos. Maria Clara, mais cautelosa, segurava o braço do pai enquanto subiam a escada principal. Pedro fechava o grupo, observando cada detalhe como se visse a mansão pela primeira vez. Foi então que Maricota apareceu no topo das escadas, segurando uma chave antiga. Tem algo que vocês precisam ver, disse, com aquele ar misterioso que só velhas empregadas sabem ter. Ela os levou até o ala leste da mansão, um corredor que Ricardo evitava há anos. A porta no final, pintada de azul desbotado, ainda tinha o letreiro Clara em cursivo. O quarto dela, Ricardo sussurrou, sua voz falhando. Por que manteve tudo assim? Maricota não respondeu. Apenas abriu a porta com um rangido dramático. O quarto estava intacto, como uma cápsula do tempo. A cama com dossel, as fotos no criado mudo, até o frasco de perfume meio vazio no toucador. Mas o que chamou a atenção foi a parede direita, completamente coberta por mapas, gráficos e fotos, conectados por linhas vermelhas como uma investigação policial. Meu Deus! Maria Clara cobriu a boca com as mãos. Ela estava nos observando. Pedro, sempre o analista, aproximou-se primeiro. Não, ela estava observando ele. Seu dedo apontou para Ricardo no centro de todas as conexões. Todas essas são decisões empresariais, fusões, aquisições. Ela acompanhava cada movimento seu. Ricardo sentiu as pernas amolecerem. Em um canto, um quadro com a manchete Montenegro adquire mineradora na Amazônia estava marcado com um carimbo vermelho. Impacto comunitário, 200 famílias desalojadas. Maricota abriu a gaveta do criado mudo, tirando um caderno de capa preta. Ela fazia isso desde o divórcio. Acompanhava tudo o que você fazia, e doava parte do dinheiro para os afetados pelas suas decisões. Lucas assobiou baixo. Mamãe era tipo uma Robin Hood moderna. Foi quando Maria Clara encontrou o envelope preso atrás do espelho. Está escrito para quando ele entender, leu em voz alta, entregando-o a Ricardo com mãos trêmulas. Dentro, uma única folha com uma lista. No topo, o título, O Homem que Amei. Consertou o carro da vizinha sem cobrar um centavo, 1998. Chorou quando nosso cachorro Pipoca morreu, 1999. Passou a noite toda ajudando Pedro do terceiro andar com cálculo, 2000. Doou sangue anonimamente todo mês, 2003. Plantou uma árvore no dia do nosso casamento e regava pessoalmente, de 2001 a 2004. No final, uma linha que fez Ricardo cair de joelhos.
Se um dia você esquecer quem é, volte aqui. Eu lembro por você. Foi Pedro quem encontrou o último segredo, um compartimento oculto sob o assoalho, revelando pastas com nomes de instituições de caridade e extratos bancários. Mas um documento em particular chamou atenção, uma carta de demissão assinada por Maricota, e nunca enviada. Você nunca foi demitida, Ricardo percebeu, olhando para a empregada. Maricota sorriu, enxugando uma lágrima rebelde. Clara me demitiu oficialmente para eu poder cuidar dele sem você desconfiar, mas continuou me pagando em sigilo todos esses anos. Maria Clara abraçou a velha empregada, que a criará tanto quanto Clara. Você era nossa espiã o tempo todo. Enquanto o sol se punha, banhando o quarto em tons de laranja e rosa, Ricardo percebeu a verdadeira extensão do amor de Clara. Ela não só guardara sua essência, criará toda uma rede secreta para proteger tanto sua memória quanto seus filhos. E agora, diante daquela parede de verdades duras, ele tinha uma escolha: continuar sendo o homem das manchetes que ela monitorava, ou voltar a ser aquele da lista. O homem que ela amara. Quando ergueu os olhos, viu os 3 filhos olhando para ele, esperando. Sem dizer uma palavra, Ricardo pegou um marcador vermelho da mesa e, na parede de investigações, escreveu em letras garrafais sobre todas as conexões: recomeço. O sorriso que Maria Clara, Lucas e Pedro trocaram naquele momento foi tudo o que ele precisou para saber que, finalmente, depois de 15 anos, estava no caminho certo. O salão de reuniões da Montenegro Holdings nunca testemunhara algo como aquilo. Pela primeira vez em 15 anos, a cadeira do presidente estava ocupada não só por Ricardo, mas por 3 adolescentes vestidos com ternos que ainda pareciam desconfortáveis neles. Maria Clara, sentada à direita do pai, ajustava o colar com pingente de coração partido enquanto observava os executivos perplexos. Senhores, Ricardo começou, sua voz ainda um pouco fraca da cirurgia, mas firme em convicção, apresento meus filhos e novos conselheiros, Lucas, Pedro e Maria Clara Montenegro. O silêncio que se seguiu foi cortado pelo tilintar da colher de café de Marcos caindo no chão. O CFO, Almeida, engasgou com a água que bebia. Desculpe, Ricardo, mas, conselheiros, eles têm 17 anos. Foi Pedro quem respondeu, abrindo sua pasta com movimentos precisos. 18 em 3 meses, Sr. Almeida. E aqui estão nossas primeiras propostas para o projeto Recomeço. Ele distribuiu dossiês impressos em papel reciclado, um detalhe tipicamente Clara. Lucas, sempre o mais ousado, projetou imagens no telão. Convertemos 30% dos galpões industriais da Zona Leste em centros de treinamento profissional. A fábrica continuará operando com robótica, mas os funcionários deslocados terão prioridade nos cursos. Maria Clara complementou, mostrando gráficos no tablet. E este é o plano para neutralizar a pegada de carbono de todas nossas operações até 2025. Custa 15% a mais, mas os estudos mostram que o retorno em imagem e eficiência. Ricardo observou, maravilhado, enquanto seus filhos, seus incríveis, brilhantes filhos, transformavam a sala de reuniões em um espaço de ideias que ele nunca imaginara. O orgulho que sentiu naquele momento superava qualquer lucro que seu império já gerara. Foi quando a porta se abriu e Maricota entrou, carregando uma bandeja com sucos de biscoitos. Os executivos ficaram confusos, nunca uma empregada interrompia reuniões. Ah, finalmente! Ela disse, ignorando os olhares. A senhora Montenegro sempre disse que reunião sem comida é discussão vazia. Seus olhos piscaram maliciosamente para Ricardo. E trouxe o relatório do terreno em Itu. Maria Clara pegou o documento, seus olhos se iluminando. Está pronto. O projeto Recomeço pode começar. Ela virou o relatório para mostrar ao pai. Fotos de um complexo moderno com dormitórios, creche e salas de aula. E na placa de entrada, uma inscrição que fez Ricardo perder o fôlego. Centro Clara Montenegro. Porque toda mãe merece um recomeço. Usamos parte das ações que ela deixou, explicou Lucas, enquanto Ricardo enxugava discretamente os olhos. E o resto vai para um fundo de bolsas em nome dela. A reunião terminou com uma votação histórica. A primeira em que os Montenegro eram unanimidade. Quando os executivos saíram, ainda abalados pelas mudanças,
Ricardo ficou para trás com os filhos no salão vazio. Era isso que ela queria, disse Pedro, olhando para o pingente que Maria Clara agora apertava em suas mãos. Que você usasse seu poder para o bem. Que nós continuássemos o que ela começou. Ricardo abraçou os três de uma só vez, sentindo os corações batendo, o dele, mais lento e marcado, o deles, jovens e cheios de esperança. E em algum lugar entre esses ritmos, jurou ouvir um quarto compasso, suave, constante, eterno. Maricota os observava da porta, seu rosto enrugado molhado de lágrimas silenciosas. Quando Ricardo a chamou para se juntar a eles, ela apenas sacudiu a cabeça. Meu lugar é ali, disse, apontando para o corredor, cuidando de vocês como ela faria. Mas Maria Clara foi até ela e a puxou para o abraço familiar. Seu lugar é aqui, vovó Mari. E naquele momento, com o sol da tarde entrando pelas janelas do 50º andar, iluminando 5 vidas que o destino tentará separar, Ricardo Montenegro finalmente entendeu o verdadeiro significado da palavra fortuna. Não estava nos números de seus balanços, mas no pedaço de seu coração que agora vivia em Maria Clara, nos valores que Clara plantara nos filhos, e no amor que, contra todas as probabilidades, sobrevivera. O relógio da parede marcava 15h17, a mesma hora em que, anos atrás, ele receberá o diagnóstico que mudará tudo. E agora, no mesmo horário, uma nova história começava. Um ano depois, sob a sombra da magnólia que Clara plantara no jardim da mansão, os Montenegro se reuniram para uma celebração íntima. No centro da mesa, um bolo simples decorado com morangos frescos, homenagem dupla ao aniversário dela e ao gosto de Maria Clara. Para quem nos ensinou que o amor não acaba, Ricardo brindou, erguendo sua taça de suco. O cardiologista proibira o álcool. Seus olhos pousaram no pingente que Maria Clara nunca mais tirara, agora com uma foto atual dos 5 juntos dentro. Foi então que Maricota apareceu com uma caixa surpresa. Última carta dela. Para ser aberta quando vocês estivessem prontos. Dentro, apenas um cartão com uma foto do ultrassom dos trigêmeos e uma mensagem. Se estão lendo isso, significa que conseguiram. Ricardo, você encontrou o homem que eu amei. Meninos, conheceram o pai que eu sabia que existia. Maria Clara, você carrega nosso melhor nos seus olhos. Agora vão e vivam, todos juntos, a vida que nós não tivemos. Assinado, Clara, a mulher mais rica que já conheceram. Maria Clara sorriu através das lágrimas ao entregar seu próprio presente, um projeto de lei criando o Prêmio Clara Montenegro para Inovações Sociais, já assado por 3 deputados. Porque algumas histórias não terminam, ela explicou, apertando a mão do pai. Elas se multiplicam.